Muito bem, chegou a hora de falar de A Queda, o filme proibido para quem tem medo de altura. Assina o canal e aciona o sininho porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, meus amigos, vamos falar de um filme angustiante, um filme apavorante e um filme realmente proibido para quem é acrofóbico. Acrofóbico, isso mesmo? Para quem tem medo de altura. A Queda é um filme de terror que estreia agora no dia 29 de setembro em todo o Brasil. Um filme de menor orçamento, um filme menos badalado, mas é interessante, ele tem momentos criativos e vale a pena conferir por esses momentos que realmente o diretor se puxou, o diretor fez cenas bem angustiantes e nos deixou com o coração na mão. Para vocês terem uma ideia, esse filme não teve cabine de imprensa, mas foi enviado um link para assistir em casa. E eu, assistindo em casa, fiquei com o coração na mão, realmente porque as cenas conseguem ser angustiantes. Então, quem gosta de um terror, um thriller, um filme mais movimentado, que vai te deixar bem angustiado, com uma agonia completa, este é o filme perfeito. Mas se você tem um mínimo de senso de noção de que você não pode chegar em um parapeito e olhar para baixo, talvez esse não seja o seu filme. Mas vamos lá. O filme é muito básico, é muito simples, ele é direto ao ponto, ele tem 1h40, ele não enche murcilhas, e ele conta a história da Becky, que é interpretada pela menina que fez o primeiro Shazam, a Grace Caroline Curry, e ela, logo no início a gente vê... aliás, eu não falei aqui, mas é bom frisar. Deixe seu likezinho e confere o nosso apoia-se, apoia.se/Vigília Nerd e o Mundo de Vantagens, você ganha um ingresso de cinema, e esse ingresso de cinema pode de repente te levar para essa sessão de A Queda. Mas voltando ao nosso veredito, eu quero dar outro aviso muito importante. Eu vou falar de spoilers do meio para o final. Eu vou avisar aqui vocês, então, se você gosta de spoiler, continua. Se você não gosta, volta outra hora. Mas tudo bem, eu acho que a galera costuma gostar bastante de spoilers. Spoilers do meio para o final. Mas vamos lá, eu estava falando da trama. A Becky, ela está logo no início do filme, a gente vê ela escalando com a sua amiga Hunter, que é interpretada pela Virginia Gardner, que ela fez o Marvel's Fugitivos da Marvel, e então também outro rosto conhecido. Pegaram uma menina lá do Shazam e pegaram uma menina dos Fugitivos, né? Aliás, eu preciso falar como já é um filme muito menos badalado e também tem um orçamento um pouco menor. Então você vai notar isso durante a produção. Mas vamos lá, chega de enrolação, tu tá enrolando, Robson, vamos lá. A trama logo nos coloca para as duas meninas fazendo uma escalada num penhasco muito incrível, muito legal, com cenas muito marcantes. E com elas está o marido da Becky, que sofre um acidente e morre. Isso não é o grande spoiler do filme, porque isso acontece nos primeiros 20 segundos. E é o que vai nos levar ao plot que vai vir depois, e aí sim é que as cenas angustiantes virão. Então, depois dessa morte, ela precisa lidar com o luto do marido que morreu durante essa escalada junto com essa amiga dela, a Hunter. E ela fica, claro, muito mal, a gente vê ela muito num momento muito de depressão, a gente percebe que a Hunter se afastou dela, e o pai dela, que é interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan, lá de The Walking Dead, Watchmen, um cara muito marcante, ele diz pra ela que ela precisa se recuperar, ela precisa jogar a vida pra frente, e que o cara não era lá um cara tão legal assim, e ele não gostava dele, e que ele não valeria a pena. Enfim, é um conflito colocado logo no início do filme que marca essa relação estremecida de pai e filha. Mas depois disso, a gente vai pro que a gente precisa, afinal elas precisam subir uma torre de 600 metros e lá é que o filme vai crescer. Mas para chegar até lá, a gente tem um roteiro meio preguiçoso, não muito bem explorado, que é a Hunter surgindo do nada e levando a Beck novamente para uma escalada. E a Beck estava no luto, fazia muito tempo que ela não escalava, mas a ideia é escalar uma torre de 600 metros que fica basicamente no meio do nada. Não tem nada para pedir ajuda, é no meio do deserto, não é o melhor lugar para você ir. E aí eu torço o nariz para vários aspectos do roteiro nesse sentido. A menina estava num luto, estava em depressão, e para recuperar de uma perda marcante que foi o marido morrendo numa escalada, ela vai o quê? Escalar. Não confere muito, né? Além disso, a gente percebe que as protagonistas não têm o clássico physique de rôle, que os atores sempre dizem que é o porte técnico e imponência física para serem escaladoras. Mas elas não têm o físico de quem escala. Você logo vai bater o olho e vai entender. E a Hunter virou uma grande youtuber e ela tá sempre buscando likes agora com as escaladas dela, fazendo coisas
incríveis para poder aparecer, como a gente já conhece bem, o mundo real atual dos influencers é assim, eles fazem qualquer coisa para aparecer e ela faz isso com as escaladas e está ganhando dinheiro com essas escaladas. Ela convence a Beck, obviamente, para ir e subir essa torre de 600 metros no meio do nada, e é aí que o filme cresce, é aí que o filme começa a ficar interessante, porque o principal do filme é nos colocar em situações bem angustiantes, bem sinistras e bem assustadoras. Como eu falei para vocês, assistindo eu fiquei com o coração na mão. Eu tenho um pouco de medo de altura, confesso para vocês, apesar de que eu sei lidar com esse medo. Inclusive eu andei fazendo uns bang jumps esses tempos aí, né? Eu sei que eu me cago quando eu vou para uma parapeito, para um lugar muito alto, e eu sei que para enfrentar esse medo, eu basicamente não posso pensar em nada. Foi o que eu fiz no bungee jump, corri, não pensei em nada. Se eu ficar pensando muito, eu não faço. Mas é isso. E ela convence a amiga para fazer essa escalada numa torre de 600 metros, que é uma escalada teoricamente fácil. Elas precisam subir uma escada em linha reta. Só que, é claro, é uma escada muito velha, é uma torre muito antiga e as coisas vão dar errado, principalmente depois que elas chegam lá no topo. A escalada é angustiante, a chegada lá é angustiante. A gente tem alguns momentos interessantes de background das duas protagonistas que a gente vai acompanhar, mas é quando elas estão lá em cima que as coisas saem do controle. E eu faço um comparativo também com o filme Águas Rasas, que é um filme muito simples, que é a Blake Lively ilhada numa boia em alto mar. Ela foi surfar, mas ela acabou cercada de tubarões e não tem ninguém na praia para ajudar ela. O filme se passa em 200 metros de uma faixa de areia e é bem angustiante também. E a diferença para a queda é que a gente não tem 200 metros de areia, a gente tem, sei lá, 1 metro de raio de uma plataforma que as duas precisam ficar durante o filme inteiro. Elas não conseguem chamar ajuda, elas não conseguem... Enfim, elas são longe de tudo e elas se dão realmente muito mal. E aí, agora é que o momento que eu vou chegar nos momentos de spoilers para intensificar um pouco mais essa crítica e colocar alguns pontos específicos nas escolhas do diretor, que algumas são interessantes e outras não. Então vamos lá, a partir de agora, spoilers cabulosos de A Queda. É durante todo o processo delas entenderem que elas estão ilhadas, no termo não certo, não, isoladas em cima da torre, afinal uma escada que ficava abaixo delas caiu e elas não têm uma corda grande o suficiente para descer até a próxima escada que está inteira, elas se veem muito em maus lençóis. Elas estão com uma mochila, elas estão com pouca água, elas estão com pouca comida, elas vão deixar as mochilas cair, elas vão ter ideias de baixar o celular para tentar mandar uma mensagem. Os seguidores da Hunter não vão dar o devido respeito a ela e não vão entender que ela está em perigo mesmo com as postagens dela. Elas usam um drone para tentar salvar, que não funciona muito bem. E aí a gente tem cenas bem marcantes, bem criativas, que vão nos deixar, como eu já falei 1000 vezes aqui nesse vídeo, com o coração na mão. Algumas delas são interessantes e algumas delas, depois que elas estão já uns 2, 3 dias ali em cima daquela antena, no calor e passando por algumas ilusões, algumas desidratações e provavelmente alucinando, a gente tem algumas cenas que flertam com o cinema de horror, com o cinema de terror, que é bem coerente, bem competente, eu acho que funciona muito bem. E o diretor se dá ao luxo de fazer até mesmo um retcon, porque em determinado momento temos uma descida de uma delas para pegar a mochila que ficou numa antena presa alguns 15 ou 20 metros abaixo delas e elas precisam puxar numa cordinha. É claro que as coisas não funcionam e é claro que elas não teriam força suficiente para fazer isso. No filme elas conseguem, mas, spoiler importante, o diretor nos dá uma rasteira, uma bola curva e eles nos faz acreditar que elas conseguiram pegar a mochila de volta, mas na verdade era tudo uma alucinação da personagem principal que vê depois que ela toma força, e aí é um momento muito marcante do filme também, mas que ela toma força e consegue se reerguer e consegue tomar uma atitude para tentar fazer com que alguém perceba que ela está lá e fazer com que as coisas realmente funcionem da forma como elas planejaram e elas consigam enviar uma mensagem para alguém do celular. E é nesse momento que a gente tem um tipo de um retcon no próprio filme que a gente vê que a amiga dela não conseguiu ir lá pegar a mochila e ela está morta e ela está ali alucinando algumas horas, alguns dias, sozinha em cima de uma antena. E é essa parte legal, a parte criativa, a parte interessante. A parte meio nada a ver é que depois de 2, 3 dias ali, ela desidratada, com fome, ela consegue pegar um urubu, que vai lá comer uma ferida que ela tem, e comer o urubu pra, enfim, ficar forte, ficar rejuvenescida e ficar plena novamente para tentar fazer o seu plano
que aí lá envolve daí o Cobra, não vou entregar essa parte também, mas envolve e até o cadáver que está logo abaixo dela. Enfim, uma cena bacana, uma cena meio furreca, assim, meio que a gente torce o nariz. Tem coisas legais no filme, tem coisas bem nada a ver, como eu já falei, principalmente o roteiro e essa parte que a gente não tem que ligar a suspensão da descrença na potência 10. Mas com tudo isso, o filme é legal, o filme é angustiante e eu recomendo. Eu recomendo que você assista com seus próprios olhos, tome suas próprias decisões e veja se o filme realmente é marcante, é legal ou é uma grande besteira. Mas você pode decidir sozinho. O meu veredito aqui é fazer você ficar instigado a assistir. Eu gostei do filme e vou dar aqui minha nota 3. 3 estrelas, apesar de que o final também não é lá essas coisas, porque depois de tanto tempo que ela ficou lá em cima, a gente queria saber como ela saiu. E, não vou dar esse spoiler aqui, mas o final ficou devendo. É isso, galera. Ficamos por aqui com o nosso review de A Queda, um filme que eu gostei bastante, bem farofão, mas é um thriller, é um terror, é a coisa que angustia e o diretor sabe trabalhar bem esses elementos com duas protagonistas. Afinal, o filme é só isso. Duas mulheres isoladas do mundo em uma antena de 600 metros no meio do nada. É marcante, é criativo, mas tem sim seus probleminhas. Gostou do vídeo, não gostou? Comenta aqui com a gente, deixe seu like, compartilhe com os amigos e siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.